5 principais dicas para operar breakouts. A dica número 1 é que a gente precisa ter uma lateralização, e como vocês podem ver, né, para formar uma lateralização a gente precisa de pelo menos 2 toques na parte inferior e 2 toques na parte superior. E aqui a gente tem 2 toques na parte de baixo, pelo menos, né, podendo considerar esse terceiro, e na parte superior a gente também tem 3 toques, ou seja, a gente tem uma lateralização formada. Após essa lateralização ser formada, a gente precisa ter o rompimento desse ponto. Como vocês podem ver, a gente rompe acima dessa região e isso aqui se caracteriza o breakout de uma lateralização. O segundo tipo de breakout não se faz por lateralização e sim por um suporte ou resistência extremamente forte. Como esse daqui que eu estou mostrando para vocês, a gente não tem uma lateralização nesse ponto, mas a gente tem uma zona de suporte extremamente forte. O preço tenta romper acima, não consegue, e a partir desse momento ele rompe essa região e aqui a gente tem um breakout de continuação de baixa. Dica número 2, o mercado precisa romper com força essa região, ou seja, de nada adianta a gente chegar próximo dessa região e o mercado não está mostrando força para ter o rompimento. Então, geralmente o mercado ele vem com um candle grande, como vocês podem ver aqui, e ele vem de uma zona, né, que ele chega na região de baixo, ele nega com força essa região também, e aí sim ele vai fazer o rompimento para o lado oposto. Aqui a gente tem um exemplo muito parecido, né? O mercado nega essa região, ele usa esse ponto como resistência, e vocês podem ver que após esse ponto ele tem o rompimento, e o rompimento é com força, com candle grande e mostrando negação na parte de cima. A dica número 4 é, aguarde outro índice romper primeiro. Ou seja, dentro do mercado americano a gente tem 3 principais índices, Nasdaq, S&P e Dow Jones. Nesse momento eu estou dentro do Dow Jones e como vocês podem ver, esse rompimento aconteceu às 10h45 da manhã. Ou seja, Dow Jones às 10h45 da manhã mostrou que o preço iria para baixo. Agora chegando aqui no Nasdaq, vocês podem ver que o rompimento dele aconteceu somente às 11h45, ou seja, uma hora depois de Dow Jones mostrar que o índice ia para baixo. Então vocês podem esperar primeiro que Dow Jones rompa, confirme esse rompimento e depois, atrasados, outros índices tendem a seguir o mesmo rompimento que os outros fizeram e aí vocês podem pegar esse rompimento aqui com muito mais facilidade e com a chance de fake out ser muito menor. E a quinta, mas não menos importante dica é stopem o mais curto que vocês puderem, tá? Então, ou quando o preço tende a romper, ele tende a romper de uma vez, ele não vai fingir que vai para cima e depois vai para baixo, depois vai para cima de novo. Então vocês não precisam, por exemplo, vocês querem entrar aqui, não precisa estopar aqui embaixo, vocês podem utilizar um stop bem curto, porque se o preço voltar a trabalhar dentro dessa lateralização, já não interessa mais vocês já não querem estar dentro desse trade já não funcionou, porque a ideia era o rompimento e se o preço volta a trabalhar dentro da região de lateralização, quer dizer que a gente não vai ter rompimento, pelo menos não nesse momento. Então stop em curto, porque quanto mais curto vocês estoparem, maior vai ser o risco retorno de vocês para quando vocês conseguirem um rompimento real.